Jogos Mortais é uma das maiores e mais lucrativas franquias de terror de todos os tempos, totalizando até hoje 10 filmes, com o 11º já a caminho. Nela somos apresentados a John Kramer, ou como é mais conhecido, Jigsaw, um vilão sádico e cruel que tortura e mata as pessoas para fazê-las ter mais amor à vida. Algo bem contraditório aos olhos de pessoas comuns, mas que aos olhos do personagem faz total sentido. Dirigido por James Wan, que também dirigiu Invocação do Mal, Annabelle, A Freira e outros vários filmes de terror, os primeiros capítulos de Jogos Mortais unem perfeitamente o suspense ao terror, sempre com um grande plot twist no final. Tendo uma forte inspiração em Seven, Os Sete Crimes Capitais, que conta a história de dois detetives interpretados por Morgan Freeman e Brad Pitt, que tem o trabalho de achar um assassino que escolhe e mata suas vítimas com base nos 7 pecados capitais. Em Seven, nós nunca vemos a tortura e a morte dos personagens em tela. Os vemos sempre já mortos, na visão dos detetives. Já em Jogos Mortais, a violência é jogada na sua cara de maneira explícita. Mas afinal, tem alguma lógica no pensamento de Jigsaw? Ou ele é só um psicopata com prazer em ver o sofrimento alheio? Bom, na verdade, assim como o vilão de Seven, Jigsaw é extremamente metódico e crente no que o que está fazendo é certo. John Kramer era um engenheiro civil que, após a morte de seu filho, a separação de sua esposa e a descoberta de um câncer, entrou em depressão profunda, tentando se matar, porém sem êxito. E é depois disso que Jigsaw começa a apreciar e dar valor à vida, querendo que mais pessoas passem por isso, pois na sua cabeça, o instinto de sobrevivência sendo testado é a melhor forma de fazer alguém entender o verdadeiro significado da vida. Jigsaw é um vilão que quase nunca erra. Ele é preciso, cuidadoso e dificilmente aparece para suas vítimas, sempre usando seu famoso boneco Billy para se comunicar e dar instruções sobre os jogos, sempre através de fitas ou gravações, o que o torna mais assustador e deixa a experiência muito mais angustiante. Embora a qualidade dos filmes não seja mais a mesma dos primeiros, a saga ainda gera muito dinheiro para Lionsgate, o que praticamente obriga a produção de novos filmes. No primeiro filme, somos introduzidos a Lawrence Gordon, médico que negligenciou Kramer enquanto ainda era paciente, e Adam Stemhard, fotógrafo que havia sido pago pelo próprio Jigsaw para stalkear o doutor. Os dois personagens estão acorrentados no banheiro, com o corpo de um homem aparentemente morto no chão, e Gordon com uma pistola à sua disposição. Ao decorrer da história, descobrimos que Jigsaw já havia feito outros jogos mortais, e que Gordon tinha sido inclusive suspeito pela polícia de um deles. Também conhecemos Amanda, a mais fiel seguidora de Jigsaw, que após sobreviver aos seus jogos, virou uma devota e seu braço direito. O filme passa e temos outra descoberta. A esposa e a filha de Lawrence estão em perigo, e se ele não matar Adam com a pistola deixada a ele, as duas morrerão. O filme termina com o doutor tendo que serrar a sua própria perna para sair do banheiro, e com o fotógrafo sendo deixado para morrer após Jigsaw se revelar como o homem que aparentava estar morto no chão. Indo para o segundo filme, dessa vez o jogo é com Eric Matthews, um detetive da polícia, que durante uma operação para prender Jigsaw, descobre que seu filho, com quem havia discutido duramente pela manhã do mesmo dia, está em mais um dos seus jogos, contudo filmado por câmeras espalhadas pela casa inteira. John Kramer e o policial têm longas conversas sobre ética, John falando que o pai só está preocupado com o filho porque está na iminência de perdê-lo, assim como fazemos com a vida, só dando valor quando estamos prestes a deixá-la. Eu tenho câncer. Você usa o câncer como desculpa para o que faz. Não foi o câncer que me levou a fazer isso. Foi o momento em que decidi acabar com a minha vida que deu início a isso. Eu literalmente tentei o suicídio e falhei. Por incrível que pareça, eu estava vivo e decidido a passar o resto da vida testando a constituição da natureza humana. Eric fica possesso, mas Jigsaw diz a ele para se acalmar e esperar um determinado tempo que vai passando em um relógio.
No final, Matthews não aguenta e obriga Dixon a falar onde é a casa em que estão ocorrendo os jogos. Ele vai para lá, mas não encontra ninguém exceto Amanda, que o golpeia de surpresa deixando ele para morrer no mesmo banheiro do primeiro filme e da mesma forma que havia sido feito com Adam. Game over. I'll fucking kill you! E quanto ao filho, descobrimos que as gravações que estavam sendo vistas não eram ao vivo, que o garoto estava o tempo todo num cofre na própria sala onde o vilão e o policial ficaram praticamente o filme todo, sendo liberado ao fim do tempo estipulado por Dixon. Ou seja, o tempo todo ele não mentiu. Era realmente só esperar o tempo passar que o pai teria seu filho de volta. No final, com a ajuda de Amanda, Kramer novamente escapa. E é aí que chegamos no terceiro filme, onde dessa vez quem temos de um lado da história é Jeff, um pai que perdeu um filho atropelado e teve que engolir a decisão da justiça absolvendo o motorista. E do outro, Lane Danlon, uma doutora que trai seu marido e que agora tem a obrigação de salvar Dixon da morte quase certa devido ao câncer. Mas com o detalhe de que ela está com uma armadilha em sua cabeça conectada aos batimentos cardíacos do vilão. Então se ele morrer, ela morre. Jeff é colocado no jogo, mas dessa vez de um jeito diferente. Ele tem a missão de salvar outras pessoas das armadilhas. Porém, essas pessoas são nada menos do que os envolvidos na morte de seu filho e no julgamento do motorista, com o personagem tendo que escolher entre perdoar ou deixá-los morrer da pior forma possível. O fato é que ao fim do filme, os caminhos de Jeff e Lane se cruzam, e é aí que descobrimos que na verdade, Jeff e Lane são marido e mulher, com Dixon até liberando os dois, entendendo que eles terminaram seus jogos. Mas Amanda, em um ataque de raiva e ciúme, se recusa a tirar a armadilha do pescoço da doutora, dando um tiro nela e impossibilitando-a de falar qualquer coisa. Jeff baleia Amanda e por fim Dixon o dá a escolha. Ele pode matar ele com uma serra elétrica ou pode perdoar tudo o que aconteceu e ir embora com sua esposa. Sem saber das consequências, ele acaba escolhendo matar Dixon e causando a morte de Lee, e assim termina o filme. E você pode estar se perguntando, mas não existem 10 filmes de Jogos Mortais? Então como o vilão da saga morre no terceiro filme? E realmente isso é algo que os produtores devem se arrepender até hoje. Pois mesmo estando morto há quase 20 anos, os roteiristas não conseguem fazer um filme sem citar ou fazer um xadrez mental para colocá-lo na história. Desde flashbacks até gravações e mais gravações feitas pelo vilão, mudando e acrescentando seus planos filme após filme, criando uma reviravolta mais mirabolante que a outra, como se ele fosse uma entidade que estava 1000 passos à frente de todo o universo, que mesmo antes de morrer já havia arquitetado tudo para as próximas 2 décadas de Jogos Mortais. Essa carência é tão grande que em pleno 2023, Jogos Mortais 10 é uma volta ao passado de John Kramer, se passando cronologicamente entre o primeiro e o segundo filme. Filmes de terror são um ótimo exemplo de como Hollywood não sabe a hora de parar. Sexta-feira 13, Halloween, A Hora do Pesadelo, Massacre da Serra Elétrica são todas sagas que já poderiam ter acabado há muito tempo, mas que por ganância acabaram sendo esticadas e saturadas até não sobrar mais nada. Mas se isso acontece é porque faz dinheiro, e se faz dinheiro é porque tem muita gente que gosta. E Dixon tem uma característica muito agradável ao público, um senso de justiça. As pessoas gostam de ver um suposto justiceiro executando com sucesso seus planos, mesmo que seja um personagem detestável e que claramente não está fazendo a coisa certa. Isso porque é satisfatório entender o lado de um personagem e vê-lo cumprir sua missão. Isso é um mérito do roteiro, que muitas vezes coloca o telespectador para assistir o filme do ponto de vista do vilão, pois, como diz o ditado, todo vilão é um herói na sua própria história. E quase todo vilão tem esse lado, como Thanos, Coringa, Darth Vader ou Tai Lung em Kung Fu Panda. Não é à toa que existem infinitas histórias de super-heróis, filmes, HQs, animações ou videogames, pois desde criança gostamos de ver personagens fazendo sua justiça, principalmente quando nos identificamos com eles. O fato é que Dixon representa uma classe de vilões que não faz maldade simplesmente porque sim. Tem uma profundidade por trás, e isso instiga quem assiste e faz com que a pessoa pense a respeito do filme, mesmo depois de já ter acabado, ao invés de um vilão que só é mau porque é mau, fazendo o telespectador torcer para o, entre aspas, herói do filme,
tornando a experiência muito padronizada e sem estimular questionamentos ou raciocínio. O mesmo acontece ao inverso se, novamente, o entre aspas herói não tiver as características que o tornam um personagem profundo. Exemplo disso são os filmes de Sexta-feira 13, em que 99% das vítimas de Jason são adolescentes fazendo coisas reprováveis aos olhos do público, e que não têm aprofundamento nenhum, nos fazendo torcer para o assassino, que mesmo não tendo a mesma capacidade que Jigsaw tem de nos fazer pensar, ainda é mais interessante que os personagens que fazem seu contraponto no filme. A Lionsgate já anunciou que Jogos Mortais 11 estreará ainda em 2024, provavelmente em setembro, e a única certeza é que o filme continuará tendo um grande vilão, porém sem novas ideias, sem criatividade e com muito mais xadrez mental.